Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais um pré-jogo, mais um aquecimento, claro, porque tem clássico. Se tem clássico, tem Flash Score deixando você na cara do gol. Mas antes eu peço o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Quero ler o seu comentário, o seu palpite para Corinthians e São Paulo. Que jogo pesado é esse, com dois times em momentos bem diferentes. Um Corinthians querendo se afastar, como diz o Luxemburgo, da zona da confusão, lá de baixo. E o São Paulo querendo se aproximar da liderança, do G4, do Campeonato Brasileiro. E comigo está Edu Gerac para contar tudo desse grande clássico Corinthians e São Paulo. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Fábio. Não, sem dúvida alguma, um jogão, né? Um jogo grande, um jogo pesado. Realmente uma grande rivalidade, né, do futebol, tanto paulista quanto brasileiro. E tem esse ingrediente aí, né? O São Paulo sempre tem muitas complicações quando joga fora de casa, quando joga na Neoquímica Arena, né, a casa do Corinthians. Sempre lembrando, né, nunca é demais reforçar, que no estado de São Paulo, por causa de uma legislação que eu discordo, mas enfim, existe, não há torcida visitante em clássicos, né? São Paulo, Palmeiras, Santos, e agora tem Campinas também, não tem. Ou seja, só teremos torcida do Corinthians domingo no clássico às 16 horas na Neoquímica Arena. O que é realmente lamentável, porque o esporte, como é o futebol, deveria ser uma festa popular, meio a meio. No Rio de Janeiro ainda é possível, mas não é só em São Paulo não, né, Edu? Em Minas também, por exemplo, não pode ter torcida visitante. É uma pena, porque por poucos, muitos pagam, né? Mas vamos embora, vamos falar desse clássico, porque estava até olhando aqui, a gente estava batendo um papo antes de fazer esse nosso pré-jogo, e você falava assim, Fábio, teve um confronto esse ano. Eu falei, só um? Nós estamos no mês de junho, somente um Corinthians e São Paulo na temporada, ou seja, só teremos teoricamente 3 confrontos em um ano inteiro, a não ser que eles se encontrem em alguma outra competição, mas é muito pouco, hein, Edu? Não, exatamente, né? E tivemos o último ainda no Campeonato Paulista, o jogo, inclusive, que a torcida do São Paulo comemorou demais, ainda era o Thiago Carpini, técnico do São Paulo, e o São Paulo, pela primeira vez na história, ganhou na Neoquímica Arena, né? Ganhou por 2-1. Foi um jogo até tranquilo para o São Paulo, né? O Caleri fez o primeiro gol no primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, o Luiz Gustavo fez o segundo e o Corinthians foi descontar só no finalzinho. O Corinthians que teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, jogou o segundo tempo inteiro com 1 a menos, né? Lembrando que assim, ó, em termos de Neoquímica Arena, são 11 vitórias do Corinthians, 1 vitória do São Paulo e 7 empates. Isso somando todas as competições. Ou seja, tudo bem que o tabu caiu, né? O São Paulo já venceu lá, mas pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é o campeonato que está sendo disputado, o São Paulo ainda nunca ganhou do Corinthians lá na Neoquímica Arena, né? E aí, se a gente for analisar aqueles times que estavam no campo, como você disse, né, principalmente do lado do Corinthians, temos até uma tela aí para mostrar. 5 meses parece 5 anos, né, para o torcedor do Corinthians. O Corinthians que mudou demais, né, desde daquela partida. Você vê, o Cássio já não é mais goleiro do Corinthians, né, o Fagner está machucado. Temos também aí os desfalques, né, da Copa América, né, o Romero principalmente tá fora, né, não vai jogar, ele está com a seleção do Paraguai. E principalmente, por exemplo, jogadores que estavam chegando no Corinthians, né? O Mano Menezes ainda era técnico desse time do Corinthians. Se a gente pegar ali o meio-campo, por exemplo, o Rojas, que chegou como sendo possivelmente ali o grande maestro desse meio-campo, já não está nem mais no Corinthians, já está lá no Inter de Miami. O Fausto Vera ainda está no Corinthians, mas também ainda não se firmou nesse time. E o Yuri Alberto, que estava numa fase ruim, esse sim mudou para melhor, porque sem dúvida alguma ele está passando aí por uma das melhores fases dele no ataque do Corinthians, né? Ele que já é o artilheiro do Timão nessa temporada. E tem o Torres também, né? O Félix Torres, que também está na seleção do Equador, ele que também não vai jogar essa partida porque está na Copa América. Então muitas mudanças no Timão nesses últimos 5 meses. E a torcida pensa assim, bom, no último jogo estava vencendo, sofreu um empate. Mas a gente olha a tabela de classificação, né? E enxerga um Corinthians lá embaixo, na 15ª posição, um pontinho acima da zona de rebaixamento, mas
O Criciúma tem 2 jogos a menos, ou seja, qualquer jogo que ele fizer e vencer, ele já joga o Fluminense e aproxima o Corinthians da zona de rebaixamento, o que para o torcedor é um tormento. Mas o que me chama muito a atenção, Edu, são apenas 5 gols marcados pelo time do Corinthians até agora em 8 jogos. A gente está indo para a 9ª rodada. Só que dos 5 gols, 3 foram no mesmo jogo com o Fluminense e 2 contra o Atlético Goianiense. Ou seja, em 6 jogos, o ataque passou em branco, Edu. O que acontece com esse time? Então, exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto. Você foi direto foi na mosca, eu diria. Porque assim, a equipe, assim, sinceramente, eu acho que a equipe do Corinthians é um bom time. Os 11, principalmente, é claro que teve muitos problemas, tem jogador chegando, o próprio treinador, né, o Antônio Oliveira, está chegando agora, ainda tem pouco tempo de trabalho. Eu realmente acho que o Corinthians não vai sofrer risco de rebaixamento. Acho que tudo indica que o Corinthians vai melhorar aí ao longo do campeonato e tal, vai chegar pelo menos ali no meio da tabela, brigando Sul-Americana, talvez. Libertadores, aí precisa ver se o time realmente encaixa. Mas esse é o ponto, né? O Corinthians precisa melhorar tanto a sua eficiência, né? E o Yuri Alberto, nesse caso, é uma peça fundamental, mas mais do que isso, eu diria que o Corinthians precisa realmente melhorar o seu poder de criação, né? São peças ali no meio-campo que precisam funcionar melhor. Inclusive, até dá para afirmar, na minha humilde avaliação, é que essa melhor fase do Yuri Alberto esse ano já tem a ver com o posicionamento dele dentro do ataque do Corinthians. O Antônio Oliveira já conseguiu achar uma forma ali, já conseguiu achar um sistema que está fazendo o Yuri Alberto render mais. Agora vamos ver, tem o Igor Coronado, né, chegando, o Bidon, que é do meio-campo, mas é o meio-campista mais defensivo, o jovem, um garoto, joga muita bola, também está conseguindo ali já arrumar um bom espaço ali no meio-campo do Corinthians, né? E aí temos também a questão das laterais, né? O Mateuzinho, que entrou no lugar do Fagner, né? O Fagner está machucado, o Mateuzinho e o Hugo pelo lado esquerdo, aí sim precisam ser jogadores um pouco mais atuantes, né, no campo de ataque, atuantes de uma forma mais qualificada, eu diria. O Corinthians que também nesse meio termo, né, nesse meio tempo, nesses 5 meses, perdeu o Maicon, né, que estava fazendo boas partidas. O Maicon é aquele jogador um pouco mais incisivo, né, que vai para cima da defesa adversária. O Maicon que teve um problema sério, né, uma lesão, teve que operar o joelho, deve ficar fora praticamente quase toda a temporada. Mas sem dúvida, eu acho que se o Corinthians começar a colocar a bola mais para dentro, ou seja, trabalhar para isso, é claro que o técnico trabalha para isso, o time treina para isso, não estou falando que o técnico não é bom, que o time é mal treinado, não é isso. Mas se realmente as coisas começarem a funcionar melhor neste meio-campo ofensivo do Corinthians, né, para a bola chegar com mais qualidade lá na frente, eu acho que o Corinthians deslancha. E esse jogo de domingo tem tudo para ser um grande teste, quem sabe, por que não, um ponto de virada, né? uma ascensão aí do Corinthians, porque ganhar do rival é sempre muito bom, né? E quando isso, por mais que possa ser um chavão, eu não acho que é. Quando é clássico, as coisas se equiparam, né? E a história de São Paulo e Corinthians está repleta de exemplos. Tivemos goleadas, tanto de um lado quanto do outro, que tanto arrumou a casa de quem ganhou e desestruturou por completo a casa de quem perdeu, né? Por exemplo, é muito normal, se a gente for pegar a história, o Corinthians, por exemplo, demitir treinadores depois de derrotas um pouco mais contundentes contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, enfim. Então, é um jogo cheio de história, né? Um jogo rico, que a gente vai acompanhar aí domingo na Neoquímica Arena. Literalmente, isso que eu ia avisar a nossa audiência. O Edu Gerac estará lá no estádio trazendo todas as informações do majestoso. O clássico Corinthians e São Paulo, e depois das 2 derrotas nas 2 rodadas iniciais, em casa para o Fortaleza e fora para o São Paulo mudou, hein? 4 vitórias e 2 empates, pegou o embalo, o elevador e já está ali, ó, piscando o farol para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Edu, ponto final nesse nosso pré-jogo, nesse aquecimento, boa transmissão, arrebenta e que tenha muitos gols, porque a alegria do narrador é ter bola na rede, vibração, para que a galera comemore muitos gols. Edu, até a próxima!
Até a próxima. Só lembrando que esse ponto de virada do São Paulo, como você lembrou bem, tem a ver com o Zubeldia, né? Depois que Sim. as duas derrotas ainda era com o Carpini, e aí depois chegou o Zubeldia aí para melhorar. O São Paulo que mudou menos, né? Daquele primeiro jogo para agora. A grande baixa do São Paulo é o Pablo Maia, né? Tem o meio-campo do São Paulo, ele que se machucou, né? Ele que estava naquela partida. E lá atrás o Arboleda, que não vai jogar porque também está na Copa América. O resto, o Ayrton Rato está voltando. Ele se machucou depois desse jogo agora, inclusive no meio de semana já ficou à disposição do Zubeldia. E o Rafinha, que também continua machucado, né? Tem jogado o Igor Vinícius. Mas o São Paulo e o Rafael também, que não joga, né? Lembrando que está na seleção brasileira, o Jandrei que vai atuar aí no gol. Então é o São Paulo modificado em relação àquela vitória, mas como você disse, é um São Paulo que vem um pouco mais embalado aí para esse majestoso. Já que você lembrou do Carpini, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. Daqui a pouco as coisas voltam a acontecer e voltaram, só que não com ele, com o Zubeldia. E o São Paulo deslanchou a somar 3 pontos, 1 ponto, foi somando pontos no Campeonato Brasileiro. Ponto final. Grande abraço, Edu. Peço a você o seu like, não esquece. Comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal. Até a próxima.